Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FI da Questão. Ivan aqui falando e bora de análise completa, tá? Seguindo aí aquela listinha que eu soltei no início do mês, hoje vamos trocar uma ideia sobre o RECT, o fundo de tijolo da REC. Vamos dar uma olhadinha o que ele é, como que ele funciona, o porquê que ele está nesse momento, né? E assim, pessoal, pela tabelinha que eu soltei, hoje seria HCTR. Porém, HCTR, fui dar uma olhadinha, o último relatório que nós temos é o de dezembro, que foi soltado no início de fevereiro. Ou seja, é um fundo muito problemático, a gente já sabe, é um high yield, né? Mas quero trazer essa análise completa para vocês e você já tira por aí o porquê que o fundo está no fundo do poço, né? Por que ele é precificado dessa forma, né? Além de tudo, tem essa questão aí da gestão, né? Aqui, quanto ao RECT, a gente vai dar uma olhadinha. Já fizemos o REC-R na semana passada, foi bem bacana. Até me surpreendi com alguns comentários aqui, tá? As pessoas, alguns até gostam. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha aí no RECT, vamos ver como que ele tá nesse momento, falar um pouquinho sobre o histórico dele, tá? E a gente segue aqui com essa análise. Se até quinta-feira não sair nenhum relatório do HCTR, eu vou ter que substituí-lo por alguma coisa. Então, aproveitem aí um momento. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem. Peçam deem indicações aqui. Peçam um fundo aqui que, dependendo como for, trago até ele mesmo na quinta-feira, beleza? Só mais um recadinho também, antes de iniciar. Hoje eu tive um dia super corrido, saí logo cedo de casa, então por isso que eu acabei nem gravando o vídeo, né? O primeiro vídeo está saindo esse agora. Então não consegui fazer a movimentação de vender RZTR, mas amanhã terei um dia mais tranquilo, vou fazer isso, já está muito bem decidido. Inclusive já está até decidido mais ou menos ali, pelo menos 90% do aporte daquele dinheiro, o que eu vou fazer com ele, tá? Então quero fazer isso durante amanhã mesmo, assim que abrir o mercado já vou fazer isso, até para dar tempo de gravar o vídeo e trazer para vocês, trazer mais um vídeo de movimentação da carteira ali, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha como que é esse fundo aqui, o que ele é e vamos trocando ideia, beleza? Então vamos lá, relatório de março, temos aqui algumas informações do fundo, deixa eu dar um zoom aqui, fica melhor. Então aqui, o objetivo do fundo: auferir receita através de investimentos e gestão ativa em ativos imobiliários de uso comercial. Ou seja, é um fundo de tijolo, laje comercial. Bom, tá? Temos aqui algumas informações. Fundo com um PL de 766 milhões, uma cota patrimonial em R$ 89,76. A cota mercado está sendo negociada a R$ 38,85. Aí, de novo, aquela mesma historinha que eu conto. Você que é investidor iniciante, vai dar uma olhadinha, deixa eu ver o que está descontado. Você aprende a fazer análise somente por PVP. Aí você abre lá, fundo de tijolo, e encontra aqui, RECT, cota patrimonial R$ 90, cota mercado R$ 40. Aí você enche os olhos e fala: nossa senhora, eu vou ganhar dinheiro demais, vou comprar isso aqui. Por quê? Porque é um fundo que tem um PL muito grande, quase 1 bi. É um fundo que tem muito cotista, então ele é bom, vou comprar ele. E a chance de você tomar lá é enorme, viu? Enorme. Então assim, para você que já é conhecido, já é macaco velho do mercado, cara, você já sabe que isso aqui é bomba. Você olha isso aqui e você percebe até pelo seguinte: hoje está sendo negociado a R$ 38,85. Se você pegar janelas mais longas, tipo janela curta, tá? Isso aqui é período curto de tempo, 1 ano. Você vê que ele tá com evoluçãozinha aí, ó. Saiu de 32, tá aí nos R$ 40, tá se mantendo ali nos R$ 40 porque ele tá numa reestruturação, né? Mas se você pegar uma janela um pouquinho mais longa, ó, de 2 anos, vamos lá, se a internet ajudar. Poxa. Rapaz, o que aconteceu aqui, ó? Tinha acabado de abrir esse gráfico. Aqui, ó. Uma janelinha de 2 anos, aí você vê que o fundo do poço dele foi lá em 2024, foi R$ 24, e aí de lá pra cá ele vem subindo. Mas se você pegar uma janelinha mais longa, ó, de tudo, olha isso, ele era negociado lá a R$ 100, ele saiu como R$ 100, e de lá pra cá, olha essa destruição de patrimônio. Então quem colocou R$ 100 lá no início, recebeu os dividendos normal, mas aquela cota que ele comprou a R$ 100, hoje vale R$ 40. E isso porque deu um respiro, porque chegou a bater 25 reais. Então eles estão nessa fase de estruturação. E aí você percebe o seguinte:
Ah, é um fundo grande? É um fundo grande, mas pelo histórico dele, não é um fundo que é bom, não é um fundo que entregou retorno ao cotista, ele entregou fumo ao cotista dele, tá? Aí vamos lá, seguindo aqui, a gente vê, ó, 48 mil cotistas, não é muita coisa como a gente está acostumado aí, 200, 300 mil, mas se você parar para pensar, um fundo desse com quase 50 mil cotistas é uma insanidade, tá? Público-alvo, investidor em geral. Aí, de novo, também mais uma crítica aqui. Aí você tem aquelas travas lá para investidor qualificado. Ah, KNIP você não pode comprar porque é para investidor qualificado. Mas RECT você pode comprar. Aí, tipo assim, eles falam, não pode porque é algo mais complexo, que traz mais risco. Onde que KNIP é complexo? Onde que KNIP traz risco? Aí não, aí é o RECT que traz risco, que é, não vou falar que é complexo, mas que traz risco, isso aqui você pode comprar. Aí tipo assim, pô, furado isso aí, né? Isso aí pra mim, ó, não tem o porquê existir, tá? Seguindo, tem aqui suas taxas, né? Não tem taxa de performance, então menos mal. E aí vamos lá, temos uns destaques, pagando 45 centavos por cota. A cota mercado a gente viu aí, tinha fechado em R$39. Tá pagando um dividendo ao mês de 1,14, bem alto. A cota patrimonial, então quem caça dividendos olha isso aqui e enche os olhos. Aí de novo a chance de tomar lá é enorme. Pagando equivalente a 122% do CDI. O preço hoje, o implícito de valor de metro quadrado do portfólio é de 4.238. Só que o preço dele original mesmo, de valor contábil, é de 9.323. Então é aquele desconto enorme que a gente vê aqui também, cota mercado, cota patrimonial, né? E 84 mil metros quadrados de ABL. Antes da gente dar uma olhadinha aqui do que rolou durante o mês, a gente vai lá dar uma olhadinha no portfólio dele, tá? Até para entender aqui direitinho o que ele tem. E aí a gente dá uma passadinha lá, tá? Então, no portfólio do fundo, ele tem os seguintes ativos. Um prédio na Barra da Tijuca, que é um Double A, 23 mil metros quadrados. Taxa de ocupação 94%, boa taxa de ocupação. E aqui ele traz mais valores, né? O valor de aquisição dele, o valor por metro quadrado da aquisição, o cap rate da aquisição, os locatários e o término dos contratos. Pronto. Aí nós temos o Evolution Corporate em Alphaville, primeira no Rio de Janeiro. É um AAA, quase 15 mil metros quadrados de ABL, também uma boa taxa de ocupação. Pagou R$153 mil, R$10 mil o metro quadrado, um cap rate de 8%. Tem esse Canopus em Alphaville, Double A, quase 24 mil metros quadrados. Taxa de ocupação já está um pouquinho abaixo, né? Mas está até ok para a região ali de Alphaville. Ainda em Alphaville temos o Complexo Madeira, é um classe A, 4 mil metros quadrados, bem pequenininho, 81% de ocupação, também para Alphaville é muito bom isso aqui. E temos outros três com 100% de ocupação, que é o Parque da Cidade em Brasília, um AAA, 5 mil metros quadrados, é pequeno, 100% de ocupação. Parque Ana Costa em Santos, Double A, 7 mil metros quadrados, também 100% de ocupação. E o Corporate Emiliano em Curitiba, é um classe A, quase 6 mil metros quadrados, 100% de taxa de ocupação. E aqui temos os valores dele e tudo mais, né? Então, ao total, uma ABL própria de 84 mil metros quadrados, taxa de ocupação de 91%, ou seja, tem 8% aí de vacância. Valor de aquisição 758 milhões, valor médio de metro quadrado aqui, aquisição, quase 9 mil reais o metro quadrado. Então assim, você olha isso aqui e fala, muito bom, é bom. São tudo prédio classe A. A questão aqui é o seguinte, principalmente de imóveis comercial, a gente fala o seguinte: primeira coisa, localização. Segunda coisa, localização. E terceira coisa também, talvez, localização. Só não leva-se tanto em consideração a localização, quer dizer, até leva, mas não tanto quanto imóvel tipo laje, seria no caso de galpão logístico. Porque assim, galpão logístico, qual é a melhor praça? São Paulo, ponto. E aí tem umas praças secundárias, né? Então se você pega um galpão logístico, sei lá, em Santa Catarina, é um eixo meio que fora do comum ali, né? Porque todo mundo vai ali, São Paulo, Minas, Espírito Santo. Aí você pega Santa Catarina. Mas se você pega próximo a algum porto, alguma coisa assim, acaba sendo muito bom, né? Então assim, a localização acaba mandando bastante, né?
Mas se for um AAA, um galpão AAA, cara, você vai conseguir alugar ele tranquilamente, porque assim, hoje a gente tem entrega no Brasil todo, para tudo que é lugar, então você consegue passar um pouco mais disso. A localização conta, mas não conta tanto assim, quanto já em Lages, né? Lages, aí sim, a localização conta e muito. Então você tem aqui, ó, praças como Santos, Curitiba, Brasília, Alphaville, são praças um pouco mais secundárias. Então, assim, apesar de serem secundárias, aqui dentro do portfólio dele até tá bom a taxa de vacância, né? Tá com uma vacância baixa e tal, mas você entende o porquê que ele passou maus bocados aí, que o fundo é precificado dessa forma. Você vê as lajes dele, não é um fundo de lajes ótimas, você fala assim, nossa, isso aqui é um ótimo fundo, ele tá passando por um mau momento, não. A tese dele foi isso, de pegar lugares ali que ninguém quer, né, e trabalhar com aquilo. E aí, não só por isso, né, mas por conta de coisas da gestão, tudo mais, dívida, acabou que foi levando ali ele pro ralo, né. Mas enfim, conhecido aqui o portfólio do fundo, vamos seguir aqui. Temos a participação por imóvel, então o Barra da Tijuca Corporate representa aí 1/3 da receita do fundo. Aí temos aqui o Evolution Corporate, Parque Cidade, temos o Canopus Corporate. Os maiores aqui, o Barra e o Canopus aqui, representam metade da receita do fundo. O restante é um pouquinho menor, né? Com destaque aqui para o Evolution Corporate, que é quase 20%. O restante é quase mais ou menos a mesma coisa. Classe dos imóveis, nós temos aqui 12% classe A, 64% classe AA e 24% classe AAA. Então, assim, são lajes, ótima classificação, né? Porém, em localização não muito boa. Taxa de ocupação, 92%, visto essas lajes dele é até uma taxa de ocupação boa. A receita aqui, 100% de aluguel, não tem nada de RMG. Índice de reajuste, 63% em IPCA, 37% em IGPM. Mês de reajuste dos contratos, nesse mês foram 16,4%. E em cima de IGPM. Principais ocupantes do portfólio: Maior que Unigran Rio, Elo Participações, Telefônica. Aí até mesmo aqui pelos ocupantes você percebe que são localizações secundárias, isso para ser bonzinho, tá? Falando com eles. Porque quando é uma localização muito boa ou até secundária, que tipo, a gente pode utilizar São Paulo de exemplo, a Chucre e Zaidan, você vai ver cliente do nível Amazon, nível alto, né? Aqui nós temos a Telefônica, mas o restante, ó, tudo bem, a Elo é grande, a Mil é grande, acho que isso. O restante aí já são empresas que não são tão conhecidas assim. Vencimento dos contratos em até 12 meses tem 22% da receita que está vencendo. Histórico do portfólio do fundo. Então, temos aqui várias compras, várias vendas, e ele vai trazendo aqui, ó, aquisição Torre Rio Claro, venda 5º e 6º andar do Parque na Costa, venda do 9º e 10º andar do Canopus Corporate, venda da Torre Rio Claro, venda do Avenida Europa. Então, por que ele está fazendo isso nesse momento, essas vendas? Porque ele precisa endereçar as dívidas dele, tá? Então ele tá fazendo essas vendas aí, tá levantando valores por conta disso. Como eu falei para vocês, ele tá num processo de reestruturação. Seguir aqui, a vacância do portfólio versus a vacância dos imóveis na região, tá? Então em Barueri, a gente vê aqui as vacâncias dos imóveis dele. E em Barueri a média é quase 30%, 28%. O que está com a vacância mais alta é 19%. No Rio de Janeiro, a vacância do Rio de Janeiro, média 23%, ali na região da Barra da Tijuca, né? Ele está com 6% só de vacância. Brasília é de 10%, ele não tem vacância em Brasília. Curitiba também 10%, ele não tem vacância em Curitiba. Santos, 19%, ele não tem vacância em Santos, né? Então, você vê que realmente tá bom. Isso aqui, pelo menos, a gente tem que elogiar aí. Os ativos do fundo, então a gente vê aqui, ó, o que ele tem em caixa, 2.774.000. Ele tem aí mais 10 mil aí de CRI. Valores a receber por venda de ativos, 108 milhões. Então, muito bom. E outros ativos tem mais 8 milhões aqui, tá? E aí, já no passivo do fundo,
gente dá uma olhadinha aqui, ó, as obrigações dele na ordem de 145 milhões. Então você soma aqui, ó, ele tem 108 milhões, mais 2 a gente vai contar aqui 110, 111 milhões, com mais, a gente pode contar aqui 11, 122, 130 milhões aí ele tem de disponibilidade, precisa pagar 145. Essas dívidas aqui é uma taxa média ponderada de IPCA mais 7,37. Então tem o CRI/1, que é 76 milhões, IPCA mais 8,25, o CRI/2 mais 7 milhões, IPCA mais 7,75 e o CRI Evolution 62 milhões, a IPCA mais 6,25. Aí tem mais outros passivos aqui de 8 milhões, total do passivo 153 milhões, muito por conta desses outros aqui, né? Então ainda assim falta mais dinheiro aqui para pagar, mas tá ali perto, mas uma vendinha ou outra que ele fizer, ele já consegue resolver essa questão dele. Aí temos aqui mais uma partezinha aqui, ó, de valores a receber. Do Parque Ana Costa ele tem 11 milhões, o Canopus ele tem mais 10 milhões, Torre Rio Claro 55 milhões e a Avenida Europa 31 milhões. Mostra aqui o valor total, né? Como eu falei para vocês, falta um pouquinho aí. Detalhamento do passivo do fundo. Então nós temos aqui o principal do CRI Evolution e do CRI/. Lembrando aqui para vocês o seguinte, o principal é o que sai do caixa do fundo, tá? Então o que sai do caixa do fundo, total de 97 milhões. Correção monetária e juros é o que passa na DRE. Então isso aqui é o que passa na DRE e ele faz o pagamento ali todo mês, né? 18 milhões do CRI Evolution e mais 30 milhões do CRI/, um total de 48 milhões. E aqui temos o total do saldo devedor do CRI Evolution 62 milhões, do CRI/, 83 milhões e o total aqui 145 milhões. E aí, o lance da alavancagem é o seguinte, pessoal, a alavancagem assim nunca é bom você fazer porque você paga muito juros, né? Só vale a pena você fazer quando você vai pegar algum ativo de uma qualidade muito grande. Aí vamos lá, você pegou esses dois imóveis aqui, esse CRI/, que vamos colocar como se fosse a melhor localização ali, que é na Barra da Tijuca. O CRI Evolution, se eu não me engano, é a de Alphaville, né? São regiões ali que não são tão centrais, né? Mas ok, tem ali seu mercado. Ele pega ali, ó, ele deve 62 milhões do CRI Evolution. Desses 62 milhões, praticamente 20 milhões aí é de juros. Então ele está pagando 20 milhões de juros para adquirir uma laje em Alphaville, né? Sendo que o valor dela de principal é 40 milhões. Então assim, não faz sentido. A mesma coisa aqui, ó, o CRI/, também. O CRI/, o valor de principal é 54 milhões. Só que só de juros ele está pagando 30 milhões. Então assim, não faz sentido você pagar um juros tão alto, você fazer uma dívida tão cara, tão alta, para pegar um imóvel desse. Claro que assim, várias coisas influenciam aqui, o tanto de tempo que você parcela, a taxa, tem tudo isso, né? Mas dívida no final do dia é dívida, você vai ter que pagar aquilo, você paga juros e tudo mais. E aí você pagar uma caralhada de juros para pegar um imóvel que não é nas melhores localizações, cara, não faz sentido. Então assim, a chance de dar merda é grande. E foi o que aconteceu aqui, deu merda. Seguindo, aí ele fala aqui um pouco do CRI/ e a situação que tá, né? Renovação do formato de pagamentos do passivo relacionado à aquisição do prazo do CRI/ Corporate. Então o fundo paga as parcelas mensais desse passivo a título de correção monetária e juros pelo prazo de 12 meses, que vai até julho desse ano, não havendo, portanto, pagamento de amortização principal nesse período. Então, assim, ele teve que repactuar essa dívida aqui para pedir uma carência aí de amortização. Então, hoje, ele ganhou esse prazo aí de 12 meses para pagar somente a correção monetária e os juros. Somente isso, ele não está pagando a amortização aqui. Daqui a 12 meses, né? Daqui a 12 meses não, no caso, em julho de 26, ele vai ter que começar a pagar a amortização ou vai ter que renegociar essa dívida. E no CRI Evolution, possui um fluxo de pagamento padrão. O fundo paga uma parcela que possui um componente de juros e um componente de amortização do principal. Então aqui já é a parte normal ali, né? O normal, quando você emite um CRI, alguma coisa assim, você paga ali os juros e a amortização. Juros e amortização, você vai fazendo isso. Então o componente de amortização é de aproximadamente 5 milhões e meio aí por ano, tá? Então, enquanto em um ele está com a carência aí de amortização, no outro ele está pagando ali normal. Aí temos aqui mais alguns dados, vamos passar logo em tudo e depois a gente vê lá o que rolou no mês, tá? Liquidez, então a liquidez média diária de 500 mil. Temos aqui, ó, o número de cotistas, né? Quase 50 mil cotistas, 48, 310 mil.
48.310. Então a gente olha aqui o seguinte, ó. Em abril de 25, ano passado, ele tinha 54 mil cotistas. E agora ele tem 48, então ele vem perdendo cotista. Não é natural um fundo perder cotistas assim, dessa forma, quando ele é um fundo bom. Quando ele perde cotista assim, é porque alguma coisa está acontecendo. Então, isso aqui também é uma métrica para vocês olharem e analisarem isso aqui direito. Vamos ver como que está de cotistas aqui. Está perdendo muito cotista? Opa, alguma coisa tem. Pode ir a fundo que alguma coisa tem, tá? Seguindo, a gente vê aqui o portfólio, né? As imagens, tem uns videozinhos aqui que ele vai mandar para um outro link, né? Aí tem o endereço, a classe do ativo, a data da entrega, o valor total da aquisição. Enfim, temos algumas informações aqui. Então, esse é o Corporate Emiliano, esse é o Canopus Corporate, esse aqui é em Curitiba, esse aqui é em Alphaville. Aí temos aqui o Complexo Madeira, que também é em Alphaville. Parque Ana Costa, em Santos. Cidade Corporate B, em Brasília. O Evolution Corporate é em Alphaville. Barra da Tijuca, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E o restante é só balela aqui em relação a REC. Agora vamos lá ver o que rolou durante esse mês aí, né? Só para não passar batido. Então, primeiro ele traz aqui uma parte de venda de ativos e gerenciamento do passivo do fundo. Então, com o objetivo de gerenciar passivo, o fundo tem a intenção de vender ativos do portfólio por valores em linha com respectivos laudos de avaliação elaborados em dezembro de 25. Então, aquilo que eu falei para vocês, ele está nessa reestruturação, ele está vendendo para endereçar ali aquela dívida dele, né? Então, ele segue pensando em vender. Aí, até para esse tipo de portfólio que ele tem é complicado, porque assim, se é um portfólio muito bom, por exemplo, se é um imóvel ali na Shukri Zaidan, se é um imóvel ali na Berrini, qualquer coisa em São Paulo, ele tem uma facilidade maior para vender. Agora, nessas localizações, já é um pouco mais complicado. Quem vai querer comprar imóvel nessa localização, sabe? Então é um pouquinho mais complicado até para ele fazer a venda. Para ele fazer a compra, ele vai lá e ele vai conseguir comprar barato, porque ninguém quer. Só que na hora dele fazer a venda, aí complicou, principalmente quando ele precisa fazer a venda, porque ele está com a corda no pescoço. Se ele quisesse fazer a venda só para fazer um ganho de capital, beleza, porque aí não tem pressa nenhuma e tal. Mas quando ele precisa do dinheiro ali, ele fala, não, pelo amor de Deus, eu tenho que, pagar o almoço, vender o almoço para pagar a janta. Ele tá, nessa situação, sabe? Então é até complicado isso. Aí vamos lá. Seguindo, locação de espaços vagos. A gestão continua em contato com potenciais locatários interessados na locação dos imóveis do portfólio, mantendo seu compromisso e dedicação para a locação das áreas vagas. A distribuição mensal do fundo, pagando 45 centavos. Ele vem pagando esses 45 centavos desde outubro de 25. Aí, de novo, falei para vocês, né? Se você olhar pelo dividendo que ele paga, você vai falar, nossa, tá muito bom, tá pagando mais de 1% ao ano, ou mais de 1% ao mês, e é laje. Porra, muito bom. Só que complicado, já falei para vocês. O PL do fundo como é que tá? Então tá em linha aí. Um ano praticamente tá em linha. E aqui é a DRE dele. Então nós temos a DRE bem naquele padrão da REC. A gente viu lá no REC-R, né? Eu não sei porque eles trazem o resultado de regime competência e regime caixa. Isso só serve para deixar a gente confuso, né? Mas ó, o regime desse carinha aqui é regime caixa, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, analisando aqui esse mês de março. Receita de aluguel, quanto que ele recebeu? 5 milhões. Aí tem aqui multa rescisória, não recebeu nada durante esse mês. Lucro, prejuízo com venda de imóveis, nada. Receita de juros com venda de imóveis, recebeu Opa, o que eu fiz aqui? Pulei aqui, peraí, deixa eu voltar lá. Pronto. Aqui. Recebeu aí 1 milhãozinho, 1 milhão e 300 mil, é aquilo, né? Quando ele faz parcelado ali, você vai me pagar em tantas parcelas aqui, a cada 3 meses, a cada 6 meses, é corrigido, né? Então essa correção ele vem para cá. Aí temos aqui as despesas financeiras com propriedades, ou seja, os juros que ele paga da dívida, despesas operacionais com propriedades, isso aqui é alguma coisa que precisa fazer, trocar uma lâmpada, pintar uma fachada, isso aí. Aí daqui temos o resultado das propriedades.
4.454.000. E aí temos receita, outros ativos, que aí não me pergunte o que é, acredito que seja o CRI que ele tem aqui, e despesas operacionais, 800.000. E aí temos aqui, ó, o lucro, que é regime caixa, de 3.731.000, e o quanto que ele pagou? 3.844.000, pagou 45 centavos por cota. Se a gente der uma olhadinha no acumulado de 12 meses, ele gerou 44 e pagou 42. Pelo menos assim, o que ele vem pagando aí tá dentro do que não tá pagando muito além, né? Agora, para mim, de verdade, essa conta não fecha pela localização desses imóveis, né? E essa dívida que ele tem. Porque assim, ele tem uma dívida que é considerável, ele tem uns imóveis que não são nos melhores lugares, e mesmo assim ele gera tudo isso para pagar isso aqui, sabe? Aí você pode falar assim, mas o mercado que bateu muito nele, precificou ele muito de forma errada. Pode acontecer, mas não sei, viu? Enfim, é estranho isso aqui, é no mínimo estranho, mas fato é que se a gente der uma olhadinha nos últimos 12 meses, ele está gerando mais do que ele está entregando. Ponto, está entregando 45 centavos e ainda tem uma reserva acumulada aí de quase 60 centavos. Então assim, muito bom, muito bom. Tudo bem que ele fez algumas vendas, né? Então ele recebeu algumas parcelas aqui, ó. Se você der uma olhadinha, lucro de venda e prejuízo, ó, 21 milhões, 3 milhões, e ele tem mais 100 milhões a receber. Então tem muito disso aqui também, né? Tá contribuindo aqui com 25 milhões. Então é isso aqui, ó. Contribuiu com 25 milhões, sendo que ele tem 44, ou seja, 20 milhões foi só do que ele fez de rentabilidade ali de locação mesmo, né? Então faz sentido isso aqui, faz sentido. Isso aqui é muito o que ele está segurando dessas vendas que ele está fazendo venda com lucro, pelo menos isso é bom, né? Temos aqui a projeção de receita dos imóveis, então em abril, agora de 26, quanto ele está recebendo? 5,2 milhões, e aí com o passar dos anos, com o passar dos meses aqui, diminui aqui um pouco, talvez alguma renovação para baixo, ou alguma venda de alguma coisa que já está engatilhada, né? Vai aumentando, em um ano, em março de 27, vai estar em 5 milhões e 400 mil, lembrando que isso é para o portfólio atual que ele está. De lá para cá, se ele fizer alguma nova compra ou alguma nova venda, isso aqui vai acabar mudando, tá? E aí chegamos no portfólio dele, então já estamos repetindo aqui, tá? Então assim, pessoal, é isso em relação ao RECT. Agora, minhas observações sobre o fundo, como eu falei para vocês aí no decorrer do vídeo, né? É um fundo que, primeiro, não tem na minha carteira, um risco muito grande, né? Eu acho que é até desnecessário falar isso, vocês já conhecem o meu perfil. Tá rentabilizando bem, mas essa rentabilidade dele aqui é muito por conta de venda, é lucro de vendas, tá? Lucro de vendas. O portfólio dele não é dos melhores, é um portfólio muito diferentão do que a gente está acostumado a ver. Tem dívida, né? Tem uma dívida que está próximo de equacionar ali, mas ainda falta um pouquinho. E o histórico dele é justamente por conta dessas dívidas, né? Dívida muito cara, dívida alta, grande, para aquisição de imóveis que não estão nas melhores praças, né? Então, assim, é complicado. Tem 50 mil cotistas aí, às vezes esses 50 mil aí, uma boa parte nem sabe avaliar direito, não sabe analisar, e aí continua nisso. Às vezes continua nisso porque está com um prejuízo enorme e não quer realizar prejuízo, e eu entendo, eu já passei por isso também, né? É comum a gente ver isso, tá? Mas no geral, fundo ruim, corre 11, mais um, corre 11 aí, tá? Não vale a pena não, beleza? Então assim, pessoal, é isso, não tem mais o que falar não. De novo, não temos ainda o relatório mais atual do HCTR para quinta-feira, então se vocês tiverem qualquer sugestão, deixa aí nos comentários, tá? Talvez até traga essa mesma sugestão aí na quinta-feira. E se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E é isso, valeu, um abraço!